Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tanta bênção para contar, né? Aleluia. Primeiro que a respiração tá, ó, Glória a Deus. a mil. Aleluia. E glória a Deus. Aleluia. Uma pessoa, eu sei que a bênção era para ser do Senhor, porque o Senhor que era para receber a bênção, mas na verdade o meu pai na fé orou por mim e Aleluia. ele ordenou, assim, um homem muito usado em cura. Aleluia. E ordenou que a ansiedade, assim, que estava nos alvéolos, nos pulmões, fosse liberado todo aquele ar. Aleluia. E eu declarei pela fé que eu fui Amém. curado e nenhum bilionésimo de dúvida ficou mais no Glória meu a coração. E ontem preguei lá na Vila São Pedro, 40 minutos de mensagem. Aleluia. Em poucos momentos falhou Aleluia. e não está falhando. Pra falar a verdade, não vai falhar mais. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 8, carta de Paulo aos Hebreus. Aleluia. Muitos têm dúvidas sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Uns dizem que é Apolo, uns dizem que é Priscila, Aleluia. uns dizem que é Áquila, Barnabé. Mas eu acredito para mim que foi Paulo, o apóstolo da graça. Aleluia. Hebreus capítulo de número 8, nós vamos ler o capítulo 8, porque só tem 13 versículos. Aleluia. Então é fácil a leitura. Amém. Que diz assim: ora, todos acharam? Amém. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora ele alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Judá e com a casa de Israel estabelecerei um novo concerto. Eu inverti aqui, mas tudo bem. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, e está até no itálico aqui na minha Bíblia, dizendo novo concerto, destacado, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aleluia. Amados, nós aqui na igreja Sinagoga Pentecostal, pelo menos aqui nesta congregação, eu dou graças a Deus por isso, que nós somos uma igreja que pelo menos às sextas-feiras nós somos, pelo menos eu percebo que o pastor Mendes é assim, traz só Novo Testamento. Aleluia. Nós somos uma igreja bíblica, neotestamentária. O que tem ocorrido hoje
E o que tem me preocupado, o que deu para entender já, os irmãos talvez deram para entender nessa leitura, é que tem tido dado muita ênfase ao Antigo Testamento nas pregações. Que Deus vai matar, que Deus vai punir, que Deus vai enviar o anjo, que Deus vai fazer não sei o quê, que Deus vai à frente destruindo todo mundo. Quando Jesus manda nós amarmos os inimigos, orar pelos que nos maldizem, abençoar os que nos perseguem. Quando a palavra fala que a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, duraram até João Batista. Mas se pregar isso para muitos cristãos hoje, se escandalizam. A graça, ela começa, dizem alguns que a graça começa a partir de Mateus, mas ela começa, para falar a verdade, a partir de Atos. Quando Jesus, ele dá o Espírito Santo, ali começa a dispensação da graça. Começa um novo tempo. E esse tempo está perto de acabar, Jesus está perto de voltar para buscar a igreja. Mas nós não devemos condenar ninguém, e muito menos o Antigo Testamento, como diz Romanos 15:4, foi deixado para nosso ensino. Foi lido aqui que nós estamos sobre maiores e melhores promessas. Estamos sobre maiores e melhores promessas. Se aquelas promessas que foi dada na lei, sobre o ministério de condenação, que vai dizer Paulo em 2 Coríntios 3, se o ministério da condenação que gerou morte já era glorioso, quanto maior será o ministério do Espírito. Aleluia. Esse livro, o Novo Testamento, ele é mais vivo e eficaz que o Antigo, e muitos não leem. Muitos hoje, muitos pregadores, muitos que estão nos altares não leem o Novo Testamento, e os que leem ainda leem algumas histórias sobre Jesus e não interpretam bem. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque nós devemos pregar mais sobre as cartas de Paulo. Quando alguém se converte, não é que é um alimento pesado, não. A pessoa tem que ser ensinada nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo. Entender a revelação da graça, do amor de Deus que Deus tem pelas pessoas. Mas quando nós falamos de nova aliança, falamos de graça, as pessoas já pensam assim: o irmão está pregando que a gente deve viver em pecado, então deve desobedecer. Se eu estou salvo pela graça, né? Para que obedecer, né? Mas não é isso. Paulo vai dizer justamente em Romanos 6, abra comigo se os irmãos puderem. Romanos 6, versículo de número 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, isso fala de identidade, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então Paulo não pregava pecado. Paulo pregava obediência, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lê aqui o versículo 14. Vou ler o 14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 Coríntios 15, 56 vai dizer assim, que a força do pecado é a lei. Quando nós esforçamos demais em pregar o Antigo Testamento, quando nós esforçamos demais em pregar, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, faça isso, não faça aquilo, faça tal sacrifício, faça tal coisa, se esforce, se esforce, se esforce. Acabamos nos sobrecarregando, acabamos desanimando na fé e acabamos pecando. Porque a palavra vai falar que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei.
Eu não gosto de falar muito de mim, irmãos, mas uma vez, eu lembro que eu estava muito abatido ali. Eu posso falar daqui a passagem de Atos 16:31 que o senhor falou comigo ali na porta? E eu estava muito abatido e eu falava assim: meu Deus, eu tenho que buscar a salvação da minha família. E o pastor Mendes me cita Atos 16:31 e falou assim: irmão, você creu no Senhor Jesus Cristo? Eu criei, pastor. Está salvo você e a sua casa. A salvação vai alcançar minha família. É o que diz aqui em Hebreus. É o que lemos aqui. É o que lemos aqui. Que todos conhecerão ao Senhor. Aleluia. E essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Não punir as pessoas. Hoje as pessoas estão acostumadas a entrar numa igreja e ver as pessoas com a cara feia. Uma pregação que o pregador está condenando a si próprio e está condenando as pessoas também. Ele parece que tenta se esforçar para entrar no céu por si próprio e quer fazer as pessoas entrar nas costas. Não, meus irmãos. Devemos pregar amor, graça, misericórdia, levantar a mão para o perdido, levantar a mão para o caído. Aleluia. Deus não está, o Espírito Santo não está, ele até pode usar, porque os dons e a vocação dele, vai dizer Romanos, são irrevogáveis, são sem arrependimento. Mas Deus muitas vezes, a unção dele, que também alguns dizem que se perde, outros dizem que não se perde, eu não vou entrar no mérito, pode ou pode não estar numa pessoa que tem não sei quantos anel de teologia no dedo. Mas o Espírito Santo está lá também naquele indigente que está debaixo da ponte. Ele está consolando aquele indigente, porque não tem para onde ir, não tem família, não tem ninguém, e o Espírito Santo é o único consolo. E nós devemos levar a palavra a essas pessoas. Nós devemos levar a palavra ao nosso, nem que seja o nosso vizinho, o nosso contato, nosso grupo da família do WhatsApp, né? Dizer que Jesus ama as pessoas, em vez de muitas pessoas têm compartilhado a tal da brincadeira aquela coisa lá, né? Quebrar o crânio, né? Coisa terrível. Em vez de compartilhar aquilo, é claro, tem que avisar para a informação, como é que fala? Utilidade pública, né? Compartilhe um versículo da palavra, compartilha algo positivo, compartilha algo que abençoe as pessoas. Aleluia. Compartilhe algo que vai trazer bem, que a pessoa vai se sentir bem. Que ela vai dizer, nossa, eu gosto de ficar aqui porque eu já fui uma pessoa e ainda tenho esse hábito, eu tenho que me corrigir, muito negativo. Aquela pessoa que só de abrir a boca para falar, a pessoa fala assim, ih, sangue e fogo. Sangue e fogo eu tenho que me afastar. Mas eu fui criado assim, criado às vezes na Assembleia, desculpa falar, dos anos 90, nos tempos das igrejas pentecostais dos anos 90, que você não podia dar uma risadinha, você não podia dar uma risada que todo mundo fechava a cara para você, parecia uma igreja tradicional. E ainda enfrento muito preconceito. Pastor Mendes, pastor, como é o nome dele? Agenor. Por ser jovem, está ministrando a palavra no púlpito. Muitas vezes eu não trago uma palavra. Hoje eu senti trazer essa palavra mais mansa, mas eu trago uma palavra muitas vezes de exortação. E não as pessoas acham bonito. É muito jovem servindo ao Senhor, mas desde cedo eu tenho pagado o preço desse chamado de ensinar. Mas eu não gosto de falar muito de mim. E aqui na palavra, como lemos, Jesus está sentado à direita do trono da majestade. E Efésios 2, 5, 4 e 5 vai dizer que nós estamos assentados com Ele. Estamos assentados com Ele. E se estamos assentados, vai se cumprir aquela palavra de Apocalipse 23, 21. Ao vencedor eu concederei que assente comigo do meu lado, como eu me assentei com o meu Pai no meu trono. Glória a Deus. Espiritualmente nós já estamos assentados com Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Amém. Como eu disse aqui, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia.
Hoje as pessoas têm medo de ataque do diabo, tem medo de ataque, ataque de fulano, ataque de cicrano, que fulano vai me atacar, que cicrano vai me atacar. O que eu tenho que fazer? Tem gente que tem medo até do vizinho. Porque o meu vizinho está perturbado, está me atormentando. Meu Deus. Aleluia. Maior é o que está em nós. Nós temos autoridade para repreender todo o mal. Graças a Deus. Claro, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo e começamos a pregar a palavra, nós travamos uma batalha com o reino das trevas. É batalha dia e noite. Aleluia. Se tem alguém nessa vida que não tem um espinho na carne, se não for doença, for uma perseguição, qualquer coisa, se tiver alguém perfeito nessa terra, por favor, coloque um elevador que essa pessoa tem que ser arrebatada. Aleluia. Não tem ninguém perfeito, todos nós passamos por lutas. Verdade. Paulo diz em 2 Timóteo, se eu não me engano, 3:12, que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade. Nós seremos perseguidos, seremos provados, mas a palavra de 2 Coríntios 12:9 vai se cumprir na nossa vida. Que quando nós clamamos para afastar o espinho na carne de nós, o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Amém. Os heróis da fé na antiga aliança, no Velho Testamento, tiraram força da fraqueza. E aqui vai dizer: nós estamos debaixo de melhores promessas e maiores promessas. Graças a Deus. Se eles conseguiram tirar força da fraqueza, e vai falar de uma série de pessoas: Gideão, que era medroso, que cometeu vários erros, Baraque, que duvidou das palavras da serva de Deus, de Jefté, que fez um voto tolo e matou a própria filha, Sansão, que não vou nem falar de Sansão, Davi, não vou nem falar de Davi, os irmãos conhecem a história, e de vários profetas que quando não pecavam contra Deus murmuravam, como Jeremias muitas vezes murmurou contra Deus. Mas mesmo assim, irmãos, a maior prova da graça de Deus é que nós podemos nos afastar, nós podemos estar lá fora, Deus o livre e guarde, mas Deus não nos deixa de amar. Aleluia. Deus não nos deixa de nos amar. E tem uma coisa que é pregada pelos irmãos tradicionais, pelos irmãos das igrejas mais tradicionais. Quando eu digo tradicional, não é a igreja pentecostal tradicional, é igrejas que não creem no batismo com o Espírito Santo, que é a questão da graça irresistível. A graça de Deus nos atrai como um imã. Aleluia. Irmãos, uma vez que o Espírito Santo fez morada em nós, fez um penhor, habitação em nós, é um penhor. Os irmãos entendem melhor do que eu, porque eu nunca comprei em loja de penhor. Mas eu entendo mais ou menos que é uma coisa que vai requerer uma garantia, vai requerer de volta. E Deus vai requerer o Espírito Santo de volta. Aleluia. Não é que uma vez salvo para sempre. Porque Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Mas ele vai requerer o Espírito Santo. Então nós podemos estar lá no mundo, e a palavra vai falar que nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Nada, perseguição, angústia, nada. Principados, potestades. Porque eu tenho medo de me desviar, porque eu vou me desviar. Porque, meu Deus, se a pessoa confessasse o que está na palavra, que o velho homem dela foi crucificado com Cristo e que ela não está mais debaixo do pecado, aleluia, o pecado já perde força ali. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Vou ler o 13 também. 12 e 13. Do 12 ao 15. Eu sou uma pessoa que gosta de ler contextos. Não gosto de ler textos isolados, não. Hebreus 2, 12 ao 15. Não, do 11. Vou ler do... Ai, meu Deus. Do 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um. Nós somos de Deus. aleluia.
por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo isso lá nos Salmos ainda, lá no Antigo Testamento. Aleluia. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E engraçado é que Davi que falava isso aqui, e Jesus falando na boca de Davi. Aleluia. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. José falou isso. Glória a Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Aqui na verdade a palavra é destruísse o poder do que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia. Esse versículo liberta. Aleluia. Porque quando entendemos que o poder do diabo foi aniquilado na cruz, já não temos medo. É verdade. Já não temos medo nem de perder a nossa coroa. Aleluia. Porque se falar perder a salvação, escandaliza, né? Perder a nossa coroa, perder a nossa bem-aventurança. Aleluia. E hoje, os irmãos que têm eu creio que o irmão Mendes tem aquela Bíblia devocional, né? Falou hoje sobre 1 Coríntios 9, Aleluia. dos que correm no estádio, né? E Paulo fala, não sabeis os que correm no estádio, correm para alcançar uma coroa corruptível? Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. E nós estamos correndo, nós estamos prosseguindo. Eu creio que eu tenho a fé, e temos que ter essa fé, nunca duvidar. Aleluia. De que permanecemos e continuaremos permanecendo no amor de Deus. E nós temos que orar cada dia mais. Senhor, me dá mais fome de Ti. Aleluia. Me dá mais sede de Ti. Me dá mais fome de Te buscar. Glória a Deus. Me dá mais fome de estar na Tua presença. Me dá mais fome. Eu chego a orar o seguinte, irmãos. Me dá mais fome. Eu falo isso sem hipocrisia nenhuma. Diante do altar de Deus, eu já cheguei a falar com Deus. Me dá mais fome, Senhor, por Ti do que esse alimento que está aqui na minha frente. Aleluia. E Deus tem honrado. E Deus tem honrado. Porque quando você pede a presença de Deus, quando você pede para ser íntimo de Deus, como muitas vezes eu já tive experiência, e vou contar aqui no público, de pedir para Deus sentir o que Deus sentia no coração e eu chorar o dia inteiro e sentir uma dor forte no peito. Deus quer pessoas assim. Deus quer pessoas íntimas dele. Deus não quer frequentadores de banco, esquentadores de banco, pessoas que vêm só para buscar uma bênção, os famosos daquele corinho, né? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Mas pessoas que vêm só pelo dono pela bênção do dono e não pelo dono da bênção. Vem buscar Jesus pelo que Jesus tem para dar e não pelo que Ele é. Aleluia. Amados, Jesus Cristo é muito mais que uma revelação, é muito mais que um arrepio, é muito mais que cair no chão, é muito mais que qualquer coisa, é muito mais que carro, que chave, que casa, que dinheiro. Isso é consequência. Buscar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Irmãos, tem gente na igreja hoje que fica, se não caça pela internet, fica visitando o culto para caçar moça para casar. Meu Deus. E fica procurando revelação também. Seja como Paulo aconselha. Quem dera que todos pudessem ser como eu. Aleluia. Claro, hoje há uma regra nos ministérios que para você pastorear uma igreja, se você quer ser um ministro e não um palhaço no púlpito, perdão da palavra, porque tem muito palhaço hoje, tem muito não seria a palavra adequada para falar aqui, mas o show, né? O show da... Falamos por ética, né? Não falamos por ética, mas tem muitas pessoas que fazem um circo gospel.
um circo gospel nas igrejas, uma palhaçada. O evangelho não é isso, irmãos. As pessoas, essas mesmas pessoas que vêm nesses cultos e rodam, e pulam, e sapateiam, rodopia, vem num culto desse aqui e fala assim: Deus não falou. Como é que Deus não falou se aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai falar assim, ó, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio o Filho era o quê? Era o Verbo, era a palavra. Deus usou a palavra para criar o mundo. Deus hoje fala por Jesus, é meio esquisito, né? Jesus ser uma palavra, né? Mas ele é a palavra, escrita e viva. Aleluia. A palavra está escrita aqui e ela se torna viva quando nós declaramos o que está na palavra. A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro de vitórias. Aleluia. Não podemos... Quando foi pregado lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, porque tinha muita gente querendo impor regras em cima dos novos convertidos, foi falado o seguinte: por que vocês impõem um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Hoje colocam muito jugo em cima das pessoas. Coloca muito jugo. É claro, algumas coisas, Paulo vai dizer, todo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas tem muito exagero hoje. Tem muito não farás, não farás, não farás. Me diga, algum dos irmãos, se alguém consegue obedecer os 10 mandamentos inteirinho, do 1º até o 10º, seja na versão evangélica, bíblica, ou seja na versão católica que modificaram um pouco. Ninguém consegue. Tiago capítulo 2, versículo 10 vai dizer assim, que aquele que obedecer todas as regras e tropeçar num só ponto, se torna culpado de tudo. É verdade. Então é como subir uma montanha com uma pedra e rolar, né? Ela rola para baixo e se bobear, derruba a pessoa também. É como o caminhão bitrem, né? Que vai subindo. Passa por cima. Irmãos, pelos nossos esforços nós não conseguimos alcançar a nossa salvação. Jesus ainda salva pela misericórdia, pela graça e misericórdia. Jesus ainda salva essas pessoas, mas não é pelos nossos esforços. Ninguém, por mais ansioso que esteja, basta o dia de amanhã o seu mal, Jesus disse. A gente às vezes, o máximo que a pessoa consegue orar é 10, 15 minutos. Não, eu tenho que bater um recorde. Orar 1 hora. É claro, é saudável, é sadio. Se a pessoa tem estrutura para orar, eu incentivo. Mas se não aguenta orar 1 hora, ora o tanto que aguenta. Não fica aquela ladainha repetindo. Porque Jesus vai falar, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que muito falaram e serão ouvidos. A pessoa começa, Senhor, eu entro na tua presença em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Aí começa a mencionar algumas coisas, quando não tem mais nada para mencionar, ela volta de novo. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus pecados. E dorme orando, pedindo perdão dos pecados. Tem até aquela historinha, né, que a pessoa dorme falando assim, Senhor, abençoa meus pecados. Mistura. Irmãos, o tanto que você aguentar orar, ore. Se o médico falou que você não pode jejuar por causa das suas debilidades médicas, ou por causa que você só pode jejuar 1 ou 2 horas, ele dá um período, né? Se a gente consulta. Não vá além do que ele permitiu. Tem gente que recebe uma palavra de cura, sai jogando os remédios pelo vaso sanitário. E aí depois de 2, 3 dias apaga. Não é assim. É declarar pela palavra que ele tomou sobre si as minhas enfermidades, que pelas feridas dele, de Jesus, eu fui curado, que eu vou tomar o remédio enquanto o médico está dando,
Mas meu espírito rejeita aquela doença e eu estou curado. E vai declarando, porque uma hora a doença vai sumir do seu espírito, do seu corpo. Amém. E o médico vai olhar e vai dizer assim, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem dois meios, creio eu, que Deus utiliza para curar. Primeiro, oração, imposição de mãos, e também a fé da pessoa, declarar a palavra. Aleluia. Também é um meio que quando a pessoa está aqui no altar orando, usado em verdadeira revelação, porque existe revelação verdadeira, eu não sou contra a revelação. Parece até que pelas minhas pregações eu odeio revelação, eu não odeio revelação, eu só acho que há um exagero. Mas quando tem uma revelação mesmo, uma pessoa está orando e está no poder do Espírito, a inspiração do Espírito, está fluindo a cura flui no lugar. E tem pessoas que são curadas. Mas se a pessoa, mas tem muita gente que não, que fica e depois do culto vem pedir uma oração forte, como se aquela oração fosse fraca. Aí vai ter que ser pela fé, porque a unção fluiu no momento da palavra, no momento da pregação. Jesus pode batizar com o Espírito Santo até na doutrina. Jesus batiza com o Espírito Santo até em pregação de doutrina. Amém. Nas Assembleias de Deus antigas era assim. Eu venho de uma tradição assim. Jesus batiza na doutrina. Jesus não Elias, a palavra diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus estava na voz. A voz está aqui, ó. Se hoje ouvides a sua voz, hoje eu só estou pregando Hebreus, né? Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que voz é essa? É a voz do Espírito. Em 2 Coríntios 3, 16, se eu não me engano, 16 ou 17, vai dizer que o Senhor é o Espírito. Aleluia. E se Ele é o Espírito, Ele é a palavra. E a palavra está aqui, ó. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Glória a Deus. Deus maravilhoso, tremendo. Aleluias. Deus é bom. Deus cura através da doutrina. Amém. Deus cura, batiza com o Espírito Santo. Deus liberta através da doutrina. Não precisa de muita pulação, não precisa de muita bagunça, não precisa de muito oba-oba, não precisa de muito exibicionismo. Aliás, eu vou falar algo para os irmãos. Os irmãos têm a noção de que os irmãos têm essa noção de que constranger, exibir uma pessoa em público, seja em revelação, seja em expulsão de demônio, além de ser antibíblico, além de ser heresia, dá processo. Mas muitos não têm essa consciência. E vemos aí pessoas sendo até constrangidas. No passado não tinha internet, não tinha nada, e ainda já era complicado, porque Deus revelava. O pastor aqui, eu honro o pastor, porque a palavra fala que a coroa dos irmãos mais velhos são as cãs, né? São a coroa. Cabelo branco. Os cabelos brancos são coroa. Eu honro o pastor aqui. Não é porque eu sou mais jovem que eu tenho que desonrar ele pela minha pregação. Eu honro ele. Aleluia. E ele talvez já viu na trajetória dele, creio que o senhor é cristão desde moço, bem moço, o senhor já viu quando o Espírito Santo revelava pecado, revelava a vida pregressa das pessoas, porque eu já assisti pregação antiga, testemunho antigo que falava isso. E se naquele tempo já era complicado, a pessoa já ficava meio queimada ali, né? Imagina hoje, com internet. Uma coisa que eu sou contra, que eu passei a ser contra: gravar muito, aparecer. Exemplo, os irmãos me perdoem sair um pouco do púlpito aqui, mas tá o culto acontecendo e a pessoa está aqui, ó. A pessoa está aqui, está televisionando o culto, está transmitindo o culto pela... Irmãos, como é que nós vamos ganhar alma assim? Como é que nós vamos ganhar alma dessa maneira? Se for transmitir pela internet a pessoa vai pensar assim: pra que eu vou no culto? Eu vou ficar em casa, assistindo o culto pela minha casa. Eu não vou na igreja.
E agora entrou na igreja até heresia de Santa Ceia pela internet, Santa Ceia pela TV, Santa Ceia pelo rádio. Não! A Santa Ceia é celebrada na congregação. Amém. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixei de vos congregar. Não diz lá assim: deixe de congregar e vai tomar a Santa Ceia pela TV ou pelo rádio. Não! Não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Naquele tempo já tinha alguns que estavam se afastando. Talvez criando suas próprias congregações, talvez criando a igreja nas suas casas, talvez fazendo motins. E quem sai da igreja sem motivo aparente, sem a bênção do pastor, está debaixo de maldição. Verdade. Não é praga, não é rogando praga, não é botando terror psicológico, não é colocando medo psicológico, mas está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Porque a palavra diz, o anjo da igreja, Jesus está honrando. Jesus está dando uma posição de honra para o pastor. E as pessoas estão desonrando aquele que Jesus estabeleceu. Então vai vir maldição sobre ele. Porque Jesus, sobre o rebelde. Porque Jesus vai dizer assim: abençoarei, para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Mas Deus reverte reverterá a minha maldição em bênção, se você voltar e se arrepender. E se o meu povo, agora estou mais no Antigo Testamento, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, coisa que está faltando no Brasil, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que foi o Senhor que leu Jonas, né? 3, a pregação de Jonas em Nínive. Houve um clamor ali, houve um jejum. O maior avivamento da Bíblia foi o arrependimento do povo de Nínive. No Brasil tem vários, tem até profetas da África que vieram aqui e disseram: Brasil, jejue e arrepende-se, que senão vai vir uma grande calamidade sobre o Brasil. Se arrependa, Brasil. Está cheio de maldade nesse país e o povo quer continuar. Aí pro final do mês aí vai ser celebrada a tal da festa da carne. Meu Deus. E mais uma vez o inimigo vai estar se alimentando. O inimigo se alimenta dessas coisas. E a ira de Deus aumenta sobre o Brasil. O Brasil tem que clamar. O Brasil tem que se arrepender, se curvar diante do verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Porque o que vemos hoje, não querendo entrar muito na questão, é uma idolatria a autoridades políticas, muitas vezes a autoridades religiosas, e não adoração ao Senhor Jesus. Pastores que muitas vezes colocam políticos no altar, que pregam colocando políticos no altar. O altar é santo. Ezequiel vai falar até de balaústre no altar. Os altares antigos tinham balaústre. Era uma coisa santa. Tinha até algumas igrejas, creio que tinha até aquela frase: santidade ao Senhor. Aleluia. Santidade convém à causa do Senhor. Ontem eu trouxe uma palavra na Vila São Pedro, eu disse assim: não corrompam o altar de Deus. Tem muitas pessoas corrompendo os altares. Muito cuidado com os pregadores que são trazidos. Porque os pregadores que são trazidos, muito pregador traz fogo estranho, traz uma palavra misturada, se não traz uma mistura de lei com graça, traz só lei, traz condenação, e nem lei. Porque o que nós vemos hoje nas pregações de hoje é um verdadeiro teatro, não atacando os tais. Tem até, Judas fala, né? São Judas Tadeu fala: tende misericórdia deles e salvai eles dos erros, abominando, porém, os seus erros, as suas roupas manchadas de carne. Mas vemos isso hoje. A pessoa lê até metade do versículo
a igreja podei vos assentar. E começa a inventar aquela historinha. E começa a inventar aquela historinha. E começa. Porque Lázaro estava lá no céu e disse: Jesus, eu tenho que descer. Jesus, eu tenho que descer. Aqui tá bom, Jesus. Não me tira daqui. Como diz aquela música. Deus me perdoe, né? Lá do mundo, né? Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais, né? Não me tira daqui, Jesus. Eu não quero descer daqui. Eu não quero descer daqui. E fica aquela historinha, irmãos. Fica aquela historinha. Pregadores que não vivem a palavra e pregam e condenam no púlpito, pregam uma condenação. Por exemplo, tem gente que está pagando preço nas madrugadas, pagando preço, orando pela sua alma enquanto você está dormindo. Isso é esfregar na cara da pessoa. Jesus disse assim que a verdadeira oração é no oculto, é no secreto. Eu não preciso vir no púlpito aqui e falar para os irmãos nem que eu estou em consagração. Porque a consagração é em oculto, a oração é em oculto, o pagar preço é em oculto. Sofre as boas... Como é que Paulo fala para Timóteo? Sofre os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia. Sofrer calado, claro. Você não vai aguentar sozinho, sofrendo calado. Você tem o pastor Mendes, tem o pastor aqui agora que está junto conosco. Aleluia. Tem os demais irmãos que também estão à frente da obra. Eu sou membro atualmente, pastor, separado para obreiro. Estou num processo de Aleluia. busca pela unção. Mas enfim, até me perdi aqui no que eu estava dizendo. Assim, tem pessoas de Deus. Desabafe com o seu pastor, comente com o seu pastor. Seu pastor é uma pessoa de Deus. Eu creio não. Conheço o pastor Mendes, não é de hoje. O pastor Mendes é uma pessoa de Deus. Pode desabafar com ele se tiver algum problema, se tiver alguma situação. Desabafe com alguém confiável. Se não tiver ninguém, na igreja, desabafe com um psicólogo, de preferência cristão, um psiquiatra. Mas tem muitas pessoas que vêm no púlpito e contam prova. E talvez tenha alguém que chegou desanimado, pastor. Chegou alguém deprimido. Chegou alguém abatido, chegou alguém querendo tirar a vida, e alguém chega aqui no púlpito e começa a contar prova, 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 e mais prova, e mais prova, e mais prova, e mais prova. O pessoal fala assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? A minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus, não diz casa de prova. Irmãos, o altar é um lugar de sacrifício. Nós estamos oferecendo um sacrifício para Deus vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12:1. Hebreus 13 vai falar que nós oferecemos um sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O nome de Jesus é derrota? Nós temos que confessar a vitória, porque Jesus é vencedor, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não tenho que vir no púlpito e confessar que a minha vida está mal. Aliás, eu não tenho que expor minha vida para os outros, contar os meus sonhos para os outros. Eu vejo muitas pessoas até na ingenuidade, essas até têm perdão, mas tem muitas que sabem, porque Tiago vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tem muita pessoa que conta os sonhos dela. Se não conta aqui no púlpito, conta para fulano que revela o passado, presente e futuro. Cicrano que revela passado, presente e futuro. Eu estava quase falando cigano, né? É bem isso. Nós cremos em revelações, somos pentecostais. Tanto que a igreja é sinagoga pentecostal. Se não cremos em revelações, seria sinagoga tradicional, ou sinagoga judaica mesmo. Mas cremos em revelações. Mas o problema é que as pessoas têm exagerado. E muitas vezes as pessoas não têm o dom de revelação. Às vezes tem um dom chamado dom de adivinhação, que não é um dom do Espírito, e ainda sai contando a vida da pessoa para os outros. Sai contando, espalhando a vida da pessoa para os outros, rindo dos sonhos, né? Como os irmãos de José. A gente tem que ter cuidado.
Quer ouvir Deus? Quer ouvir Deus falar? Dobrar o joelho, oração, leitura da palavra, busca do Espírito Santo. Outra coisa, não procurar expectativa em muito pregador, muito livro. Ler muito livro, Salomão fala em enfado da carne. Esse livro aqui é suficiente. Tem muitos hoje que procuram pregador A, B e C, esboço de pregação, livro de como pregar, livro de como falar em público. Eu, sinceramente, nunca li. E estou aqui 45 minutos expondo a palavra. Aleluia. Nunca fiz um curso de teologia. Era para eu começar esse ano, mas não deu. E estou aqui expondo a palavra pela graça e misericórdia. Porque Paulo, ele tinha, e já estou acabando, que eu tenho 2 minutos. Paulo tinha uma formação em teologia. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era para ser até, não sumo sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Mas ele era para ser ali um rabino. Ele era para dirigir talvez a maior sinagoga de Jerusalém, porque Gamaliel era o maior rabino que havia na época. Havia a escola de Gamaliel e a escola de Hillel. Isso eu tenho que entrar um pouco na história. Mas eram 2 escolas rivais que tinham escolas de ensino, de pensamento diferentes. E Paulo tinha tudo. Tinha tudo para ser o maior rabino, o maior pregador do judaísmo. Mas ele diz assim: tudo que eu aprendi, eu considero como refúgio, como perda para ganhar a Cristo. Imagina que você passar até, creio eu que ele tinha uns 18, 20 anos de idade, 21, né? Aprendendo, de repente você tem um encontro com Jesus, você vai para o deserto da Arábia, aquele calor, fica 14 anos lá aprendendo de Jesus para depois você voltar e ensinar algo totalmente diferente do que você aprendeu. Aleluia. E veja como nós estamos sendo abençoados por essas palavras de Paulo, de Romanos a Hebreus, a revelação que ele teve, porque ele fala assim: eu não aprendi de homem nenhum, eu não precisei aprender de homem nenhum, eu aprendi por revelação de Jesus Cristo, e graças a Deus por essa palavra. Eu não desprezo os outros livros. Como eu disse, o Antigo Testamento é para nosso ensino. As outras cartas também são do Novo Testamento, são para nossa prática. O Apocalipse, tem muita coisa no Apocalipse que já se cumpriu, outras estão em processo de cumprimento, outras já vão começar a se cumprir, outras vão se cumprir lá mais para frente. Aleluia. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João são evangelhos para salvar os pecadores. Não é doutrina para a igreja, é mais para culto evangelístico. Atos dos Apóstolos é história. E as cartas são doutrina. Você quer ajudar um novo convertido que se iniciou na fé, que já entende que Jesus morreu na cruz para salvar ele, mas tem que dar um passo a mais? Começa a ensinar as cartas de Paulo. Não é um alimento pesado, não. Explica com carinho. Porque só terminando aqui, já é 8h55. Hebreus 6, 1 e 2 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. Aí ele vai falar das doutrinas básicas, que são chamados fundamentos da fé de Cristo. O fundamento do, primeiro, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, batismo com água, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, imposição das mãos, ensinar para a pessoa que não é qualquer um que pode pôr a mão na cabeça da pessoa, ressurreição dos mortos, ensinar para a pessoa que Jesus vai voltar e pessoas vão ser ressuscitadas. Aleluia. Juízo eterno, morreu, segue-se o juízo. Se você fez o bem nessa vida, você vai ser salvo. Se você fez o mal, você vai ser condenado. Isso é o básico do Evangelho. Aleluia. E tudo isso Paulo ensina. Não devemos ter medo de ensinar o Novo Testamento para as pessoas. Não é um bicho de 7 cabeças. E eu vejo hoje que a igreja, de lei para graça, de graça para lei, é uma diferença muito grande. E os pregadores muito atraídos pelas histórias que tem no Antigo Testamento estão pregando isso nos púlpitos e está gerando um veneno muito mortal.
E a igreja primitiva, apesar que tinha os escritos do Novo Testamento, ela já não pregava mais o Antigo Testamento, ela pregava a graça. E é isso que nós temos que pregar. Nós temos que ser como a igreja primitiva, não como o povo de Israel. O povo de Israel falhou, mas a igreja primitiva era triunfante, militante e triunfante. E eu espero encontrar muitos desses irmãos, inclusive o próprio Paulo, na glória, no dia que Jesus voltar. Eu espero encontrar ele na glória com Cristo Jesus. Amém? 50 minutos de palavra, irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Me perdoem a extensão da palavra aqui, mas tudo para a glória de Deus. Amém, amados? Deus abençoe, continue abençoando em nome do Senhor.